Abílio Diniz é um dos maiores empresários da história do Brasil. Mas antes de chegar ao topo, ele passou por crises, conflitos familiares. Quase perdeu tudo, mais de uma vez, e até viveu um sequestro que parou o país. A vida dele é uma jornada cheia de desafios reais, escolhas duras e grandes transformações. Abílio nasceu em São Paulo, no final do ano de 1936. Ele é filho de Floripes Pires e de Valentim dos Santos Diniz, um português que chegou ao Brasil em 1929. Valentim não tinha dinheiro, mas tinha muita determinação. Começou vendendo pão, doces e pequenos produtos para sobreviver. Com esforço, ele abriu uma padaria e anos depois, uma doceria chamada Pão de Açúcar. E foi ali, naquele pequeno comércio de bairro, que Abílio começou a trabalhar. Ele tinha apenas 12 anos. Ajudava a servir os clientes, carregava a mercadoria, observava tudo que o pai fazia. Sem saber, estava começando a trilhar o mesmo caminho. Mas sua infância teve momentos difíceis. Abílio era acima do peso, sofria bullying e tinha problemas de autoestima. Essas situações o machucavam, mas também despertavam a vontade de mudar. Ele começou a praticar exercícios, esporte, artes marciais e desenvolveu uma disciplina que carregaria por toda a vida. Quando jovem, estudou em escolas tradicionais. Se formou na Mackenzie e mais tarde na Fundação Getúlio Vargas, em administração. Depois de formado, queria estudar nos Estados Unidos. Tinha sido aceito em uma boa universidade, mas antes de viajar, o pai o chamou para uma conversa e fez uma proposta: abrir um supermercado. Aquilo mudaria o destino da família. Em abril de 1959, pai e filho inauguraram o primeiro supermercado Pão de Açúcar, uma loja moderna para a época. Organizada, iluminada e com grande variedade de produtos. O sucesso foi imediato. Em 1960, Abílio fez uma viagem de estudo pela Europa e pelos Estados Unidos. Visitou dezenas de supermercados e hipermercados. Observava tudo: como as lojas eram montadas, como os produtos eram expostos, como funcionavam os caixas, os estoques e os preços. Essa viagem abriu uma visão de mundo. Quando voltou ao Brasil, trouxe novas ideias e começou a aplicá-las. O resultado foi rápido. Em 1963, abriram a segunda loja. Logo depois, a empresa começou a comprar redes menores. A estratégia de crescimento era clara: consolidar o mercado e se tornar uma grande rede nacional. Durante os próximos anos, Abílio continuou estudando. Abílio, quando novo, você foi estudar marketing fora do Brasil. Isso foi um diferencial no seu desenvolvimento? O marketing, quando você foi estudar nos Estados Unidos, foi muito diferencial? Porque é um aprendizado, não é só o que eu aprendi lá na escola, na universidade, lá que eu estudei, é mais ter aquela vivência, aquela coisa fez diferença assim. A vivência você está num outro mundo, num outro ambiente. Outras pessoas, outras personalidades, outra cultura, outras cabeças. O jovem que tiver a oportunidade de estudar fora, cara, conhecimento é fundamental. Voltou aos Estados Unidos. Aprendeu marketing, economia e gestão de varejo. Conheceu métodos modernos, ferramentas de organização e novas estratégias. Em 1967, viajou para Paris com o economista Luiz Carlos Prestes Pereira e conheceu Marcel Fournier, fundador do grupo Carrefour.
Essa visita foi importante. Abílio percebeu que os hipermercados seriam o futuro do varejo no Brasil. E acertou. Em 1971, inaugurou o Jumbo, em Santander. Foi a primeira loja. O primeiro hipermercado do país. A loja tinha de tudo: alimentos, bebidas, roupas, eletrodomésticos, móveis e até serviços automotivos. Era algo completamente novo para os consumidores brasileiros. Durante os anos de 70 e 80, o Pão de Açúcar cresceu como nunca. Introduziu inovações pioneiras no Brasil. Supermercado dentro de shopping, farmácia 24 horas, cartão de créditos próprios e até um centro tecnológico para controles das operações. A empresa parecia à frente do seu tempo. Mas, enquanto os negócios iam bem, os bastidores familiares estavam cheios de conflitos. Em 1979, depois de vários desentendimentos, Abílio se afastou da gestão. Seu pai, Valentim, permaneceu no comando. Enquanto isso, o Brasil passava por momentos difíceis. A economia era estável. A inflação subia sem controle e vários governos lançavam planos econômicos que afetavam diretamente as empresas. Mesmo assim, o Pão de Açúcar continuou crescendo, mas gastando mais do que deveria. No final dos anos 80, a situação começou a ficar séria. A empresa estava desorganizada e, acredite se quiser, endividada. Foi quando Valentim chamou o filho de volta. Pediu que ele assumisse de novo e tentasse salvar o grupo. Estava na hora de eu voltar. Eu voltei, logo em seguida que eu voltei, estava fazendo um plano de reestruturação, não sei o que. Mas, antes que pudesse começar a trabalhar, a vida de Abílio sofreu uma reviravolta dramática. Em dezembro de 1989, ele foi sequestrado ao sair de casa. Um dia eu saí da minha casa de manhã, e no caminho que eu fazia sempre para o escritório, que até para o GPA, de repente eu entro numa rua e tinha uma ambulância atravessada na rua. Cheguei bem perto da ambulância, fiz o que tinham me ensinado a fazer, no treino. Abri a porta, não tinha carro blindado naquele tempo, de qualquer forma, abri a porta, peguei, estava do lado da minha perna aqui, sempre carregava a nota, peguei e botei os dois caras na mira, que estavam dentro da ambulância. Então, agora vamos ver quem é que vai piscar primeiro. Só que os caras eram absolutamente profissionais, eram ex-guerrilheiros. Os caras usaram 3 carros para pegar. Vieram com um carro por trás e bateram no meu. Desconcentrei, desequilibrei, quando entrou um cara de cada lado da porta. Como eu era encrenca, eles sabiam disso já, pegaram e me botaram, levaram nessa casa do Jabaquara, que eu tinha vizinho lá, e tinha um buraco nessa casa, eles fizeram um buraco de ter um porão, alguma coisa. Tinha uma escadinha, eles dentro desse porão, eles construíram uma caixa, realmente um caixote grande, levaram para baixo da terra, nesse caixote, e me puseram dentro do caixote. Uma coisa quase bem feita, fechado. Depois eu vi uma fechadura por fora. E fizeram um buraco em cima, e puseram um cano e um ventilador do lado de fora. Esse era o ar que eu tinha lá dentro. Caralho. O país inteiro acompanhou o caso. Ele ficou 6 dias em um cativeiro. Foi encontrado e libertado com vida, mas abalado, tanto no físico e no emocional. Mesmo assim, voltou a trabalhar. Ele sabia que a empresa precisava dele. Mas o Brasil estava mergulhado em uma crise inédita. A inflação disparava todos os meses. Para tentar conter isso,
o governo congelava preços, impedindo supermercados de ajustar valores. Isso gerava enormes prejuízos. Então, em 1990, veio o Plano Collor. O governo simplesmente confiscou o dinheiro da poupança e das contas bancárias de todos os brasileiros. Para uma empresa de varejo que depende de capital de giro para comprar mercadoria, isso foi devastador. O Pão de Açúcar ficou sem dinheiro, sem estoque e perto da falência. Abílio tomou uma decisão dura: aplicar um plano radical de recuperação. Ele resumiu assim: cortar, concentrar e simplificar. Cortou gastos, fechou loja, vendeu prédios, reduziu funcionários, diminuiu drasticamente o tamanho da empresa para salvar o que ainda podia ser salvo. Foi um período de muita dor. A rede caiu de mais de 600 lojas para pouco mais de 260. Mas, aos poucos, o Pão de Açúcar se estabilizou e começou a recuperar fôlego. Em 1993, os conflitos familiares foram resolvidos e Abílio assumiu o controle total do grupo. Agora, com liberdade para decidir, ele iniciou um novo ciclo de crescimento. Em 1995, abriu capital na Bolsa de Valores e, em 1997, o Pão de Açúcar fez história ao lançar ações simultâneas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Algo inédito para uma empresa brasileira da época. Em 1999, buscando ampliar ainda mais o alcance internacional, Abílio trouxe o grupo francês Casino como sócio. A parceria parecia ideal no começo, mas ao longo dos anos surgiram atritos. Diferenças de visão, de gestão e de estratégias criaram um clima de rivalidade. Em 2012, como o contrato previa, o Casino assumiu o controle total do Pão de Açúcar e Abílio deixou a empresa. Um momento extremamente doloroso, já que foi ele quem construiu o grupo, loja por loja, durante décadas. Mas Abílio não parou. Em 2013, saiu oficialmente do GPA, Grupo de Açúcar, e em 2014 entrou no conselho do Carrefour Brasil. Pouco depois, comprou ações do Carrefour Global e se tornou um dos principais acionistas do grupo do mundo. Ironicamente, o maior rival do Casino também assumiu a presidência da BRF, uma das maiores empresas de alimento do país. Liderou uma grande reestruturação que aumentou muito o valor da companhia. Hoje, Abílio Diniz é um empresário respeitado no Brasil e no exterior. É lembrado por sua disciplina, foco, capacidade de adaptação e coragem para tomar decisões difíceis. Mesmo com críticas e polêmicas, sua história mostra que o sucesso não é linear. Ele passou por crises profundas, enfrentou perdas, viveu momentos de medo, mas nunca desistiu. A vida de Abílio é um exemplo de que determinação, esforço e capacidade de se reinventar podem transformar uma simples padaria de um bairro em um império do varejo. E é por isso que sua história continua sendo estudada, admirada e contada até hoje. Bom, pessoal, é isso aí. A gente chegou no fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu venho tentando melhorar um pouco a cada vídeo. Cenário, iluminação, o microfone eu já tinha. É isso. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreve que ajuda bastante. É nóis. Sempre vai ter uma nova história e sempre da parte de pessoas que fizeram algo em prol da humanidade, certo? É nóis, valeu!